Eu tive uma experiência na Web Motors no ano passado, né? A gente chegou a fazer negócio juntos também. Uhum. Eu estava trabalhando na área de marketing, mas sempre trabalhei na área de desenvolvimento de produtos do Banco Santander. Então, eu fui muito com essa pegada, estava na diretoria de produtos e comecei a desenhar ali o que seria a parceria da Web Motors. Mecanizou com a Web Sim. Motors. E aí, foi nesse momento que eu comecei a ver um movimento da Mecanizou também conversando com a galera do B2C, né? Sim. Consumidor final. Conta um pouco como é que tá sendo essa experiência de vender para além das oficinas mecânicas. Legal. O que a gente preza muito? Porque o ecossistema da Mecanizou, ele é B2B para oficinas, mas a gente consegue modificar o preço para B2C. Isso é necessário, né? Porque a oficina é nosso principal cliente e a gente quer que ele tenha vantagens competitivas no valor da peça. Porém, a gente percebeu que a gente poderia ser muito competitivo pro B2C. Porque hoje o único canal que o B2C tem é o Mercado Livre, em teoria, né? Ele só consegue fazer uma compra direta no Mercado Livre. E com todo respeito ao Mercado Livre, que eu adoro, eu acho também um canal incrível, mas não é o canal focado para um problema automotivo, né? Você tem... A Mecanizou, ela passa por um crivo, então os fornecedores que entram, eles são todos idôneos, a gente tem a informação que tá da onde vem a peça, que é correta. Enfim, no Mercado Livre é mais um público aberto, então você pode a mar aberto. E aí, o que as grandes marcas começaram a perceber? Que era relevante peça no ecossistema deles, porque tem muita demanda, então a Web Motors é um dos que a gente conversa e a gente pretende continuar a parceria e escalar a nível nacional. Mas eles começaram a perceber o seguinte: como que a gente pode ajudar o cliente final a comprar peça? Só que, ao invés de você ter que construir do zero tudo, você pode utilizar a infraestrutura Mecanizou. Então, hoje a infraestrutura Mecanizou, ela está conectada em N parceiros, tem desde softwares de gestão de oficinas mecânicas até parceiros de B2C que estão começando a plugar na Mecanizou, e é uma experiência nova pra gente também. Mas a gente consegue entregar valor pro B2C, onde você nem vai saber que talvez é Mecanizou, mas toda a infraestrutura que você está comprando utiliza a Mecanizou. E aí facilita também para você ter um outro canal seguro. Então o nosso foco sempre é o mecânico ter a margem dele, então o preço para mecânico é muito mais baixo, e para o cliente final um canal seguro, que ele não dependa só do Mercado Livre. Então é um mundo novo pra gente, mas a gente já vem testando faz uns 6 meses, e é bem interessante. Aí foi quando você conectou lá e fez a ponte. Quem sabe sai aí um site rafaela.autopeças. Imagina! Hein? Com Mecanizou de fundo. Prepara, galera! Ian, deixa eu, antes de continuar, gostaria de explicar para o público um tema que é muito pertinente hoje. Sim. Que é como que as peças se comportam junto ao crime no Brasil. Qual que é a relação do crime com as peças hoje, né? Uhum. Então, acho que para começar, explicando um pouquinho de quais são os tipos de peça que a gente tem hoje. Então, me corrija Por se favor. eu cometer algum erro. Temos as peças genuínas e as peças originais. Para quem não sabe, as peças genuínas são as mais caras do mercado. Ambas são fabricadas pelo mesmo fabricante. Perfeito. Só que as genuínas, elas são distribuídas pelas montadoras, né? Perfeito. E as originais, não. E aí, das montadoras, que são as genuínas, a gente tem lá o logo da montadora. Tanto na peça quanto na caixa. E nas originais, a gente não tem esse logo. Mas elas têm a mesma procedência. Então, a genuína é a mais cara. Logo, em seguida, a gente tem a original. Depois, a gente tem as peças paralelas, mas também de qualidade, né? Sim. O aftermarket. Então, a gente tem peças que são comercializadas, então são um pouco mais acessíveis e, às vezes, são as únicas opções quando a gente fala de carros muito antigos, geralmente carros com mais de 10 anos de uso. A gente tem as peças legalizadas pelo desmanche, né? Que tem lá a autorização. Que é a peça verde agora. Detran. Muita gente não sabe disso, mas existem peças que são legalizadas dentro do Corretamente. desmanche. E a gente tem as famosas peças de sangue. O que seriam as peças de sangue? As peças que são vendidas de forma ilegal porque elas são provenientes de roubo ou furto. Sim. E a gente vê aí alguns marketplaces comercializando essas peças. E essas peças, elas, além de ter o teor da ilegalidade, da imoralidade, elas colocam em risco também a segurança de quem consome essas peças e coloca dentro do carro, porque a gente não sabe se aquelas peças têm as especificações, se já passaram por algum sinistro, alguma coisa do tipo. E, além disso, se o carro que recebeu uma peça de sangue for fazer uma vistoria, for passar por algum laudo, o dono
e a oficina que instalou a peça podem responder por crime de receptação. Sim. Então, uma coisa que eu busco muito trazer nas minhas redes sociais é: entendam a procedência das peças que vocês estão comprando. Conformidade, né? Porque, Legal. por exemplo, tem uma peça agora que está sendo muito roubada, que é o logo da T-Cross, né? É muito fácil de roubar, e quando você rouba, tem um módulo por trás, e é um prejuízo gigantesco pro cliente. Ele é mesmo. E aí, às vezes o cliente vai lá e faz o quê? Compra essa mesma peça num marketplace suspeito. Ele tá ajudando o próprio ciclo continuar. Ele tá comprando a própria peça que roubaram. Exatamente, né? Tá continuando o ciclo. Então, assim, acho pertinente trazer esse tema pra cá, porque eu gostaria de conscientizar você que tá aí do outro lado. Busque saber qual é a procedência da peça que você tá comprando, gente. Às vezes você quer tirar uma vantagem, pagar R$50 a menos numa peça, e você tá alimentando esse mercado. A culpa não é nossa, é óbvio que não é. Mas o que a gente puder fazer para não alimentar esse mercado vai ajudar, né? Então, queria que você trouxesse pra gente um pouco desse ponto de vista do lado da Mecanizou, como que a Mecanizou vem ajudando as próprias oficinas a não caírem nesse mercado de peças de sangue. Boa. Primeiro que, assim, é um problema crônico que existe no mercado, não é de hoje, né? Ele já existe há bastante tempo. E acho que e não só a Mecanizou, todo o mercado tem consciência que cada vez mais a barra tá subindo pra gente criar uma conformidade legal. Então, desde os marketplaces estão tentando prevenir na entrada do fornecedor, entre outras lojas também estão sendo mais criteriosas. A Mecanizou, como eu te comentei, ela é um marketplace fechado, então os fornecedores que entram, eles passam por um crivo. Então, o que é o nosso crivo? Ele valida conformidade legal, os principais fornecedores do Brasil, os distribuidores estão com a gente também revisa com a fábrica, muitas vezes, se esse fornecedor ele tem uma conexão com a fábrica, né? Então a gente valida também esse ponto. Parte operacional, enfim, nota fiscal, que muitas vezes até parece bobo falar disso, né? Mas o nosso mercado tem um desafio de muita gente que não emite nota. Nossas compras todas vêm com nota. Então, vem um outro desafio que parece coisa simples, né? Como qualquer outro mercado, cara, comprou, tem que emitir a nota. Então, o que acontece? A Mecanizou, ela não permite você, como fornecedor ou qualquer player, chegar lá e falar assim, não, vou me cadastrar aqui e vai passar automático. Não, a gente fecha a casa e fala, ó, só entra quem tiver essas regras do jogo. E a gente valida mesmo. Então, caso aconteça algum problema dentro das regras do jogo, então vou dar um exemplo, pegando até da parte operacional. Ele não conseguiu fazer a retirada rápida suficiente pra gente poder entregar no prazo prometido. Ele é penalizado. Então, a gente avisa, ó, está tendo essa regra. Ele demorou para emitir a nota. Está tendo essa regra. Então, a gente sempre está validando os fornecedores. Por quê? Porque, obviamente, o nosso ecossistema ele é feito para funcionar para a oficina, para o dono do carro e também para o mercado automotivo. Então, acho que esse tema da peça, ele não é novo. Acho que as fábricas também vêm tentando combater. Tem falsificação de peça, não só peça roubada. Acho que falsificação também é um caso... Não preciso nem falar muito. Se você buscar no Google peças automotivas falsificadas, você vai ver o quanto de situações que existem. Eu lembro de um caso até famoso, que se eu não me engano, a Embraer estava descobrindo peças falsificadas para aviação. É loucura, acontece. E aí, óbvio que não passa não vai para instalação, né? Se eu não me engano era da Embraer, não lembro o nome exato. Mas existe, é um mal do nosso mercado. Eu acho que todo mercado no Brasil vai passar por situações como essa, não é novo para o mercado automotivo, enfim. Mas existe regras da Mecanizou que ajudam e eu tô contente de estar com essa discussão aqui porque eu acho que outros marketplaces também estão olhando dessa forma. Então tá um movimento entre fábrica, marketplaces e mecânicas tentando corrigir, mas é o que você falou. Se a gente quer tirar vantagem como consumidor, é a pior coisa. O consumidor, a oficina ou quem for, não compra sem nota, vou comprar R$50 mais barato. Você acaba inconscientemente ajudando esse ecossistema a existir, né? Cara, e é incrível porque, assim, é muito difícil controlar os golpistas, né? Porque a galera hoje em dia estuda pra fazer isso. Tem um mar de... Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei o meu mundo no digital, uma história que pouca gente conhece, com a ClickBus. ClickBus, ela nasceu como busão. Hoje ela é uma plataforma de compra e venda de passagens online. Ela é muito grande. Mas na época que a gente começou, a gente tinha um desafio estatístico mesmo de antifraude, né? Que era... A galera comprava a passagem e depois dava o chargeback no cartão. E naquele período, isso foi 2013. Era 2013. 2013. 13 anos atrás.
não tinha tanta tecnologia. Tinha na época ClearSale, que é um antifraude muito interessante. Mas eu lembro que a gente descobriu um ecossistema do roubo, que era esse chargeback, que o que acontecia era até próprio dentro da rodoviária. Então, o que acontecia? A pessoa tinha já um estudo de caso de falar, pô, eu pego aqui o dinheiro em espécie, na época era muito mais comum, né? Não tinha o Pix, e ele comprava na nossa plataforma com um cartão falso. Então, imagina, na própria rodoviária existia essa transação financeira, e aí a gente tinha que começar a identificar o IP, enfim, tinha várias coisas. Mas eu acho que isso não vai ser novo, e eu digo isso porque muito empreendedor no Brasil, e você sabe bem, a gente às vezes reclama muito, né, de não, mas esse cenário, não sei o que, acontece isso. Mas é o que eu falo, todo empreendedor no Brasil que consegue quebrar barreiras como essa, coloca uma barreira maior pro próximo. Então, pô, a THK é uma oficina enorme, muito bem construída, com processos sólidos. Se o mecânico que estiver do lado ficar reclamando, não, olha lá, eles estão grandes, não sei o quê, ele não olha a oportunidade de quebrar uma barreira e fazer tão bom quanto. Perfeito. Eu acho que a Mecanizou é nesse ângulo de... A gente olha isso como oportunidade, porque é o momento que alguém tá tendo esse problema, a gente tá tentando corrigir esse problema para dar mais segurança pro mercado. Então, eu acho que esse é um paradigma que o mercado brasileiro como um todo, em todos os cenários, né? Desde, enfim, bancos, enfim, todos os cenários, acho que é uma oportunidade da gente olhar isso com bons olhos, de falar, cara, se a gente é melhor que isso, a gente consegue ajudar de forma muito mais idônea o mercado. Então, é isso que a gente imagina lá dentro, Rafa, ter muitos processos para evitar que isso possa passar.